E aí, gente? Hoje a gente vai resolver a questão 166 do caderno amarelo de 2016. É uma questão sobre equação do segundo grau. Se você tem dúvida nesse assunto, fica aqui. Um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos, com áreas de mesma medida, um para cada filho. Um dos terrenos visitados já está demarcado e, embora não tenha um formato convencional, como se observa na figura B, agradou ao filho mais velho e por isso foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas para isso precisa de um terreno na forma retangular, como mostrado na figura A, cujo comprimento seja 7 metros maior do que a largura. Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas em metro do comprimento e da largura sejam iguais, respectivamente a alternativa A, 7,5 e 14,5. Alternativa B, 9 e 16. Alternativa C, 9,3 e 16,3. Alternativa D, 10 e 17. Alternativa E, 13,5 e 20,5. Então vamos lá, a gente tem aí duas figuras, né? Duas imagens, 2 figuras planas que representam os terrenos, né? A primeira é essa figura aqui, que é a figura B do desenho. E essa figura B, ela já tem todas as medidas, então a gente consegue determinar a área dela. A segunda figura é essa daqui, que é o terreno que ele está procurando, né? Um terreno retangular que tem 7 metros a mais de comprimento em relação à largura, ok? Esse terreno aqui precisa ter a mesma área desse. Para isso, a gente precisa calcular essas duas áreas e igualar as duas, e a gente vai conseguir encontrar o valor desse x aqui que a gente não conhece, ok? Vamos primeiro calcular a área da figura B. Mas para calcular essa figura aqui tem um formato que a gente não consegue calcular, a gente não tem uma fórmula para calcular. Mas a gente consegue dividir ela em 2 triângulos, ok? Então é isso que a gente vai fazer. Então, dividida em 2 triângulos, a gente agora consegue calcular a área dessa figura. Perceba que agora a gente tem 2 triângulos retângulos, porque esse ângulo é reto e esse ângulo é reto, ok? Então eu vou nomear esses 2 triângulos de triângulo 1 e triângulo 2. Então, para calcular a área dessa figura B, a gente vai calcular a área do triângulo 1 e calcular a área do triângulo 2 e somar as duas, ok? Então, vamos escrever aqui do lado. Então aqui, para calcular a área da figura B, vamos primeiro calcular a área do triângulo 1. Ele é um triângulo retângulo de base 15, altura 15, ok? Então, a área dele é base vezes altura dividido por 2. 15 vezes 15 dividido por 2, ok? Então, 15 vezes 15 dá 225, então a área dele vai ser 225 sobre 2. Eu não vou fazer essa divisão agora, porque isso vai facilitar as nossas contas mais pra frente. Na hora que a gente juntar com a área do triângulo 2, isso vai ficar mais fácil, ok? Então a gente não precisa fazer essa conta agora. Vou deixar só 225 sobre 2. Agora vamos calcular a área do triângulo 2. A área do triângulo 2 é a base dele, que é 3, vezes a altura, que é 21, ok? Dividido por 2. Então é isso que eu vou fazer aqui. E 3 vezes 21 é 63. Então vai ficar 63 sobre 2. Agora, para determinar a área da figura B, a gente soma essas duas áreas, ok? Então aqui eu coloquei que a área da figura B é a soma das áreas dos 2 triângulos, do triângulo 1 e do triângulo 2, que é 225 sobre 2 mais 63 sobre 2. Aqui a gente tem uma soma de frações e as frações têm o mesmo denominador, então é só a gente somar os numeradores, ok? E mantém o mesmo denominador. Então aqui vai dar 225 mais 63, que dá 288 dividido por 2. E 288 dividido por 2 dá 144, viu como ficou mais fácil?
Eu não precisava transformar isso aqui em decimal antes para depois somar. Eu deixei em fração e ficou mais fácil a nossa conta, ok? Então, a área da figura B é 144. Detalhe, é 144 o quê? Metros quadrados, porque a gente está trabalhando com as medidas em metros, né? Ok, então agora o que a gente precisa? Que a área dessa figura dê também 144. Primeiro vamos pensar, isso aqui é um retângulo. A área do retângulo é base vezes altura, ou comprimento vezes largura. Então a área dessa figura aqui vai ficar como? A gente vai pegar o x mais 7 e multiplicar por x, ok? Então, na hora que a gente multiplica x mais 7 por x, a gente precisa aplicar a propriedade distributiva, né? Então, eu vou fazer x vezes x e x vezes 7. Então, a área da figura A vai ficar desse jeito aqui. Então, a área da figura A é x ao quadrado mais 7x. E essa área tem que ser igual a 144, ok? Então, a gente vai igualar as duas e achar o valor de x. A gente vai ter uma equaçãozinha do segundo grau para resolver, beleza? Então, a gente tem que as duas áreas têm que ser iguais, ok? A área A é x ao quadrado mais 7x. Então, é isso que a gente vai escrever aqui. E a área B, como a gente calculou, 144. Agora a gente tem uma equação do segundo grau, ok? Vou colocar ela naquela forma, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, tá? Só para facilitar. Então, eu vou passar esse 144 para o outro lado. Feito isso, a gente consegue achar os valores de A, B e C e aplicar a fórmula de Bhaskara, né? Então, vou escrever aqui os valores de A, B e C e a gente depois aplica a fórmula de Bhaskara. Então, aqui a gente tem o quê? A igual a 1, B igual a 7 e C igual a menos 144. E a fórmula de Bhaskara é essa daqui, menos B, o valor de x, né, é menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, ok? Vou substituir os valores, então. Então, aqui eu substituí, no lugar do a, eu coloquei o 1, então ele aparece aqui e aqui, substituí por 1. No lugar do B, eu coloquei o 7, então ele aparece aqui e aqui. E no lugar do C, eu coloquei o menos 144, ele aparece aqui, ok? Vamos então arrumar um pouquinho isso daqui para a gente poder calcular. Aqui, o 7 ao quadrado é 49, já vou substituir. Aqui, menos 4 vezes 1 vezes menos 144 dá 576. Lembrando que fica positivo porque aqui eu tenho menos e aqui eu tenho menos, ok? Então, vai ficar positivo, 576. E 2 vezes 1 dá 2. Agora, resolvendo, eu tenho menos 7, mais ou menos... 49 mais 576 dá 625. Dividido por 2. Raiz de 625 é 25, então vou escrever aqui. Menos 7 mais ou menos 25 sobre 2. Agora, a gente consegue encontrar as duas raízes, porque é uma equação do segundo grau, então a gente tem duas raízes, ok? A primeira delas, eu faço menos 7 mais 25 dividido por 2, ok? Menos 7 mais 25 dividido por 2 dá... Menos 7 mais 25 dá 18, dividido por 2 dá 9. Então, a nossa primeira raiz é 9, ok? E a segunda raiz é menos 7 menos 25 dividido por 2. Menos 7 com menos 25 dá menos 32, dividido por 2 dá menos 16. Então, a nossa segunda raiz
dá menos 16, ok? Detalhe, a gente tem duas raízes, né? Como que a gente decide qual que a gente vai usar? Então aqui a gente tem duas raízes, uma é positiva, outra é negativa. Essa negativa a gente não pode usar, por quê? Porque a gente está trabalhando com medidas, né? De terreno, medidas de comprimento, de largura, e a gente não pode usar uma medida negativa. Então, a que tem sentido a gente usar é essa medida aqui, que é o 9. Então, o nosso valor de x vai ser 9, ok? E a gente consegue descobrir as medidas que tem que ter esse segundo terreno aqui da figura A, certo? Então, a gente chegou que x igual a 9, então a largura do nosso terreno tem que ser 9. E o comprimento é 9 mais 7, que dá quanto? 16, ok? Então, as medidas, né, são 9 e 16, que é a nossa alternativa B, ok? Então, alternativa B, que é a nossa alternativa correta, beleza? Para finalizar, vamos só retomar um pouquinho do que a gente sabe de equações do segundo grau. Ela tem essa carinha aqui, né? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, né? Então, qualquer equação do segundo grau, a gente consegue rearranjar lá os termos para ficar com essa carinha. Detalhe que o a tem que ser diferente de 0. Por quê? Porque se o a for 0, a gente não tem o termo do segundo grau. Então, vira uma equação do primeiro grau, ok? Outra coisa, para resolver a gente usou a fórmula de Bhaskara, que é essa daqui. X igual a menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4ac sobre 2a, ok? Essa fórmula a gente obtém as duas raízes, x' e x duas linhas, ou x1 e x2, como vocês preferirem chamar. Aqui dentro da fórmula de Bhaskara a gente tem o discriminante, que é esse pedacinho que fica dentro da raiz. Ele diz quantas raízes a equação vai ter. Então, se ele for menor que 0, a equação não tem raiz real. Ela pode ter raízes complexas, mas reais ela não vai ter. Quando o discriminante é igual a 0, a equação ela possui duas raízes reais iguais. Então, muita gente fala que é uma raiz só, porque elas são iguais, ok? E quando é maior do que 0, ela possui duas raízes reais diferentes, ok? Além disso, a gente pode resolver esse tipo de equação por soma e produto. A soma das duas raízes a gente pode representar por menos b sobre a, ok? Então, sempre vai dar menos b sobre a. Tem um jeitinho de chegar nesses valores aqui, né? Nessas fórmulas. Se você quiser saber, comenta aqui, que depois a gente faz um vídeo mostrando como que a gente chega nessas fórmulas para soma e produto, beleza? Então, aqui a soma vai dar menos b sobre a e o produto das duas raízes dá c sobre a, ok? A partir disso daqui, a gente consegue, em alguns casos, achar com mais facilidade as raízes sem precisar fazer essa conta aqui. No caso da questão que a gente resolveu, eu preferi fazer pela fórmula de Bhaskara, mas a gente poderia também ficar pensando quais números cujo produto dava menos 144, né, porque o a valia 1 e o c valia menos 144, e quais números cuja soma dava 7, né, que é o b, na verdade menos 7, né, porque o b valia 7. Então, a gente poderia usar também, mas eu achei mais fácil resolver pela fórmula de Bhaskara, beleza? Então, é isso basicamente que a gente precisa saber de equações do segundo grau. E essa foi a nossa aula sobre equação do segundo grau. Se você gostou, clica aqui em gostei, se inscreve no nosso canal, compartilha com os amigos e deixa aqui nos comentários o assunto que você quer ver no próximo vídeo. E lembre-se, a gente tá junto!